farei para vocês uma resenha de um livro de Mário de Andrade chamado Macunaíma. Macu significa mal, Ima, grande. Então é o grande mal. Macunaíma é a história de um herói sem caráter. É uma rapsódia. Rapsódias são fragmentos de um poema épico que não tem relação entre si. E esse dado é bem importante, porque tem muito a ver com a história. São fragmentos, né? O Mário de Andrade, ele foi um estudioso do folclore brasileiro, de lendas indígenas, né, do surgimento do Brasil, da língua, e ele misturou tudo isso. Personagens folclóricos, a língua falada, o que tem de valor no Brasil, o que não tem, e ele fez toda essa mistura e transformou essa mistura numa narrativa, né? E essa narrativa conta a história desse anti-herói, que é o herói sem caráter, o Macunaíma. A narrativa ela se inicia contando que Macunaíma nasceu na floresta amazônica e ele tinha um irmão chamado Gigué, que era casado com Sofará, e ele aprontava muito desde pequenininho, e ele gostava muito de ficar no colo da Sofará, que era casada com o irmão dele, o Gigué. E aí ele era muito malicioso, e a Sofará e ele ficavam brincando. Então, essa palavra brincar, ela aparece muitas vezes no livro, fazendo sacanagens, né? Então, ele desde pequeno, ele já aprontava demais. E aí a mãe ficou com muita raiva de ver o Gigué triste, porque a Sofará não largava o Macunaíma e abandona o menino no meio da mata. Ele fica perdido e encontra a Curupira. E aí a Curupira diz para ele assim, olha, para você se encontrar, você tem que seguir tal caminho, né? E aí ele fica com preguiça, ele fala, tô com tanta preguiça, nem vou andar por aí, vou descansar, nem se preocupou muito. E aí você já começa a perceber os traços da personalidade dele, né? Sem caráter, porque ele ficava se abusando lá da esposa do irmão, mesmo pequeno. E também preguiçoso, porque a Curupira ensinou um caminho e ele ficou com preguiça e não foi. E aí ele, nessa de vai não vai, de estar querendo dormir, ele encontra uma cotia no meio da floresta. E aí a cotia dá uma rabada nele, assim, um ataque da cotia. E aí ele vira homem, né? E ele fica taludo. Então, quando eu li o livro, eu fui pesquisar o que era taludo, né? Então, que o órgão genital dele era muito grande. Então, ele vira homem taludo. E nesse caminhar dele, ele vira príncipe, ele vira peixe. E aí você tá lendo o livro e fala assim, do nada, ele tá andando no meio da floresta, virou um peixe. E aí ele fica branco, ele fica negro, ele muda de cor, e isso durante o livro inteiro. E aí você fala, caramba, o que tá acontecendo, né? O que vai acontecer aí? Gera mais curiosidade. Essa obra, ela faz parte da primeira fase do modernismo, que deixa bem claro, assim, para que os autores vieram. Então, eu falei para vocês da Semana de Arte Moderna. Então, os autores vieram para chocar. E aí já começa a chocar aí. Fala, como assim? A mãe abandona, ele trai o irmão, ele cresce do nada, da noite para o dia, fica taludão e vira príncipe, negro e branco, peixe, né? E aí você fala, caramba, e as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de leitura. E aí ele encontra a Si, que é a mãe do mato, né, nesse trajeto dele aí pelas matas. E aí eles começam a namorar, né, e ela fica encantada com ele. E aí eles têm um filho, Curumi.
E aí ela pega esse bebê e vai amamentar. Ah, detalhe, a Si tem um único peito. Então ela é uma entidade assim da mata com uma teta, um peitão lá. E aí esse bebê mama o peito da mãe, só que o leite dela era envenenado, tinha veneno. E aí a criança morre. E ela fica tão triste, que ela resolve virar estrela. Então ela joga uma corda para o céu e se transforma numa estrela. E vai embora. E deixa cair uma pedra, que aí começa a história de verdade. A pedra tem o nome de Muiraquitã. E ela entrega de presente para o Macunaíma. E é uma pedra de muito valor. E aí o Macunaíma guarda essa pedra com ele. E aí ele segura essa pedra. E do nada aparece um monstro chamado Capei. E esse monstro, ele abre a goela e sai marimbondos. Então, essas palavras que eu estou dizendo para vocês são as palavras do livro. Então, ele abre a goela e vários marimbondos saem voando. E aí o Macunaíma sai correndo e a pedra que ele ganhou da Si cai no meio do rio e uma tartaruga encontra e engole. E ele começa a ficar desesperado. E aí o tempo assim acontece, as coisas acontecem no meio da história. Um pescador pesca essa tartaruga, né? E retira essa pedra da barriga da tartaruga e vende para um homem muito poderoso chamado Venceslau Pietro Pietra. E esse homem muito poderoso é uma cobra gigante. E ele tem uma mansão em São Paulo, ele vive nessa mansão. E aí ele descobre que essa pedra está com Venceslau Pietro Pietra e ele, do nada, ele aparece em São Paulo. Ele vira assim, ele está andando no meio do mato, aí ele faz uma curva assim de uma árvore e já está em São Paulo. E aí ele descobre que São Paulo é uma cidade grande, ele fica impressionado com as pessoas, com os carros, com aquela movimentação, e ele vai até essa mansão, e aí ele tem uma ideia de seduzir o Venceslau Pietro Pietra, que é essa cobra, e ele se veste de francesa. E aí ele chama o irmão dele lá, o Gigué da Sofará, começo da história. O irmão dele aparece lá em São Paulo e os dois resolvem enganar o Venceslau. E aí o Venceslau, ele quer brincar com o Macunaíma, né? Então, eu já disse para vocês que brincar é sinônimo de namorar. E ele queria brincar com o Macunaíma e o Macunaíma acaba fugindo. E aí eles viram uma rua e vão parar no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eles vão à procura de um terreiro de macumba para fazer um trabalho para que Exu dê uma surra no Venceslau Pietro Pietra. E aí, depois que ele frequenta esse terreiro, o nome do terreiro é Terreiro da Tia Ciata. Então ele contrata Exu para dar uma surra, né, no Venceslau. E o Venceslau toma essa surra e passa meses deitado numa cama. Enquanto isso, o Macunaíma, ele está no Rio de Janeiro e ele encontra uma portuguesa numa praia. E aí eles resolvem brincar ali na praia do Flamengo. E aparece um monstro enviado pela deusa Sol, chamado Véi, V-E-I, Véi, a deusa Sol, que é inimiga do Macunaíma, e manda um monstro chamado Mianiki. E esse monstro engole essa portuguesa, que estava com o Macunaíma, e o Macunaíma vai embora. Aí ele sai correndo, vira uma rua, está em São Paulo de novo. E aí ele começa a estudar, ele senta numa calçada e começa a estudar. Só que ele vai ficando tão cansado de estudar, porque ele era muito preguiçoso. E ele começa a estudar o português falado e a linguagem formal, né? Que era até assim, indo para o modernismo,
o tema do modernismo era entender que tinha a língua na formalidade e a língua que era usada no dia a dia, e eles valorizavam essa língua usada no dia a dia. E ele começa a estudar, e ele estuda tanto, fica tão cansado, que ele tem uma fome assim gigantesca. Ele pega um pedaço do asfalto, do concreto do asfalto, e come. Nada a ver, né? Ele come o asfalto. E aí, assim que ele termina de comer, ele morre. Aí você pensa, meu Deus, como assim? O personagem morreu. O personagem principal da história morre. E aí passa uma feiticeira voando e percebe que o Macunaíma está morto, e ela pega um pouco de pinga e guaraná, mistura tudo, coloca na boca do Macunaíma e ele ressuscita no meio da história. Aí você fala, não, ele ressuscitou, vamos ver o que vai acontecer. E aí ele encontra um irmão que está casado com uma mulher muito velha, chamada Suzy. E além de ser velha, ela tinha muito piolho, era uma mulher mega piolenta. E ele casa com essa mulher porque ele pensa assim, pô, tô andando com meu irmão, né? Meu irmão vive catando minhas mulheres aí, eu vou arrumar uma mulher muito velha. E aí ele sai para procurar comida, o Jigué, e deixa o Macunaíma com a esposa dele, né? Que é essa mulher velha e piolenta. E aí eles resolvem brincar. O Jigué chega, né? Percebe aquela cena e fala assim, nossa, vocês estão brincando, né? Então, que é a palavra bem utilizada nessa obra. Vocês estão brincando, eu não admito isso. Mas assim, no fundo, ele nunca fica com raiva do irmão, ele sempre perdoa o irmão. Porque o irmão, ele tem lábia, sabe enrolar, ele fica com raiva da mulher. E aí ele pega um porrete e mata a mulher. Aí, quando a mulher morre, a mulher se transforma em vários piolhos, assim, uma nuvem de piolho, e os piolhos saem voando, sobem para o céu. O Macunaíma, ele encontra o Venceslau Pietra na rede lá, todo doente, e ele engole a cobra e recupera o seu Muiraquitã. Ele resolve sair de São Paulo e ele leva para a floresta amazônica um revólver Smith e um relógio da marca Patek. Então, acho que deixa eu ver o nome, revólver Smith Wesson, o nome do revólver. Mas o autor usa marcas para mostrar que o Macunaíma ele se importava com a marca. Então, acho que é a primeira obra literária que fala de marca, de coisas caras. Então, esse revólver Smith era um objeto super caro. E esse relógio da marca Patek também. Então, o autor ele coloca assim para mostrar o poder que uma marca tem. Então, você percebe como o Macunaíma, ele gostava de coisas boas. Então, ele passou toda essa aventura atrás de uma pedra de valor, que era Muiraquitã. E ainda leva embora esse revólver, Smith Wesson, e esse relógio dessa marca Patek, para mostrar que ele gosta de coisas de valor. Então, tem até uma crítica assim, à burguesia com relação tem muita coisa boa, que é tudo do bom e do melhor. Então, ele usa a marca no livro para mostrar isso. E ele, voltando para a floresta, ele vai tomar banho de rio, encontra uma sereia e resolve brincar com ela. E aí vem a deusa Sol, chamada Véi, que eu disse que era inimiga, né, do Macunaíma, e ela come uma orelha do Macunaíma, um pedaço da boca. Então eles no livro fala come o beiço do Macunaíma, o nariz e uma perna. E aí ele fica tão triste assim que ele fala, caramba, sabe, eu procurei essa pedra e tô aqui. E aí ele resolve morrer.
E ele, só de resolver, ele sobe assim, uma constelação, um brilho que sai da água do rio, né? E ele vira a constelação chamada Ursa Maior. A última frase do livro é assim: acabei a história e morreu a vitória, não tem mais não. E para finalizar, no epílogo do livro, o narrador conta que ele está contando uma história, que é a história do Macunaíma, que ele escutou de um papagaio. Então o papagaio diz que encontrou com o Macunaíma, que contou toda essa história, aí o papagaio vai e conta para o narrador que escreve o livro. Então, olha a obra, né? A obra do modernismo, que eles tinham o objetivo de fazer história, de mudar a literatura. E realmente tem coisas nessa obra que você fica assim, gente, como assim? Né? E marcou bem o momento.